Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com nossos vídeos da parte de ensaios, né, dos materiais. A gente no último vídeo falou sobre características, né, referente ao ensaio de tração, né, análise ali do ensaio de tração com base aqui na aplicação de uma determinada massa, né, que está gerando aí uma determinada força devido à aceleração da gravidade. E a gente fez análise, né, com base no corpo de prova, né, o qual a tensão que ele resiste, né, e com base no material, obviamente, que está sendo utilizado. Né? Quando falo material, no caso estrutura. Né? A estrutura que está sendo utilizada, que obviamente tem que ser do mesmo material. Então é bem interessante porque a gente, quando fez a simulação, a gente utilizou três gráficos, né? Três materiais diferentes, geraram três gráficos diferentes, obviamente. Então, vamos só fazer um comparativo, né, com base desse mesmo projeto, com base nos outros gráficos, né, os outros materiais ali para a gente entender. Então vamos fazer o comparativo um por um, vamos analisar um por um. O que é que a gente tem aqui? Né? O material 1 está aqui. Esse material 1 ele resistiu, antes de chegar numa fase plástica, na deformação plástica, 5.625 newtons. Né? O corpo de prova tem essa área aqui, 78,5 milímetros quadrados. Então, dividido um pelo outro, a gente vai chegar à tensão que ele suporta ali com base em milímetro quadrado. Então, deu 71,65 newtons por milímetro quadrado. Ou seja, até chegar essa tensão, ele suporta sem entrar na fase plástica. Né? E aí você pergunta, poxa, mas não é arriscado chegar a esse limite? A gente já utilizou no cálculo um coeficiente de segurança, né? O limite real dele, né, com base no teste, seria 6.250 newtons. E a gente utilizou o fator de 0,1, né, o 0,1, né, o 0,1, e gerou uma nova força, né, nesse caso é 5.625. Então já está com esse fator de segurança. Né, beleza, então já está com o fator de segurança. Então no projeto, obviamente, vai aparecer aqui já com o fator de segurança. Né? Então gerou essa tensão. Né? Essa tensão que ele suporta. Beleza, o nosso projeto ele está aqui indicado, né? Está aqui uma aplicação 800 kgf, né? Que é o que ele vai estar ali tendo de tensão, mas o material está aqui, né? O elemento, né? Que obviamente tem que ser do mesmo material que suportou essa tensão. Então, só que acontece aqui, ele tem uma área diferente, ele tem um diâmetro diferente, e obviamente vai ter uma área diferente. Então, nesse caso aqui, a área dele é de 506,7 mm². E ele está recebendo esse esforço de 800 kgf. 800 kgf corresponde a 7.845 newtons. Então, dividindo essa força pela área, né, do projeto, a gente vai chegar a essa tensão aqui, 15,48 newtons por milímetro². E o que acontece? Se essa tensão ela fosse maior do que a limite pelo corpo de prova, né, significaria que o material ele não iria suportar. Mas ela é bem menor. Né? Ela é bem menor. Ela, na verdade, representa 20% da força que ele suporta. Né? Então, ele está aí bem abaixo aí do que ele poderia suportar. Né? Então, isso aí é referente ao material 1. O material 2 é mais resistente. Olha quanto é quanto foi que ele suportou de força, já com o coeficiente de segurança, 24.120 newtons, né? Bem maior do que o anterior, que foi só de 5.625. Né? Mas o corpo de prova ele tem a mesma área, então dividido um pelo outro, a tensão superficial é de 307,26 newtons por milímetro². Né? Então ele suporta bem mais. Né? E aí, referente ao projeto, é a mesma análise, né? Ou seja, uma área específica, né, que é a área que é referente ao diâmetro de 1 polegada, e a mesma força de aplicação, né, 800 kgf, que dá igual a 7.845 newtons. Então, todos eles vão chegar nessa mesma fator aqui, né? Todos os três, né? Aqui também, mesma coisa, que é o mesmo projeto. Ou seja, poxa, é o mesmo projeto, mas o material aqui não é diferente? Correto, o material é diferente, mas a tensão superficial não muda. A tensão superficial vai ser a força ali aplicada na área, né? Ou seja, é a força aplicada aqui desse elemento com base na área da secção transversal desse cabo. Então vai ser sempre a mesma tensão, 15,48 newtons por milímetro². O que vai alterar é referente ao ensaio.
né? É um ensaio, porque a força que ele vai estar submetido até ter até ele romper, na verdade, é outra, né? Lembrando que aqui no caso a gente fez análise só na parte da fase elástica. Depois a gente vai fazer outros vídeos aí falando na análise completa do gráfico. Beleza, então aqui ele chega a 307,26 newtons por milímetro quadrado, né, de resistência máxima aí à tração, antes de entrar na fase plástica, e 15,48 é o que ele está sofrendo. Então, esse 15,48 representa apenas 5% da tensão que ele suporta, né? Então, aí é aquela questão de você estar superdimensionando, né, um projeto, né? Você utilizar um material desse para suportar um esforço como esse, você provavelmente estaria gastando bem mais. E o último, né, ele tem um pouco menos de resistência do que o primeiro, é 4.680, dá 56,61 newtons por milímetro quadrado de tensão superficial que ele suporta, e comparando com os 15,48 newtons, né, do projeto, representa 27%, né, da força, da tensão superficial que ele suporta, né? Então, nesse caso aí, esse terceiro material também tem uma boa resistência em relação à aplicação. Aí vem aquela coisa de, poxa, eu tenho 3 materiais que suportam, aí qual é que eu vou utilizar? Teoricamente você vai utilizar aquele que tiver menor custo. Só que aí vem um detalhe, uma observação importante. Quando a gente está, o projeto, né, o produto, ele está sofrendo ali a tração, existe um detalhe que é as variações que vão ocorrer ali no material. Como assim? Existe uma outra análise na tensão-deformação, que é a deformação. Então, exemplo, se no projeto que você está utilizando, essa questão da deformação ela for muito impactante, né? Quando a gente fala deformação, está ligado especificamente ali ao alongamento, né? Pode ser que você, exemplo, tenha que utilizar um material bem específico. Como assim? Se a gente for comparar os 3 gráficos, vou até deixar aqui em foco, os 3 gráficos, o que acontece? Vamos analisar. Esse segundo, ele tem a maior resistência. Beleza. Só que observa que tem um fator aqui da deformação, né? Observa que, curiosamente, o elemento que tem menor deformação elástica, com base na força limite aplicada da fase elástica, é o primeiro. É o primeiro. Ele teve uma deformação de aproximadamente 0,85 milímetros, né, até o limite de resistência, né? Ou seja, ele chegando no limite de resistência da fase elástica, ele teve um alongamento de 0,85 milímetros. O segundo teve um alongamento de 1,67. Só que, obviamente, a força que ele suporta é muito maior, né? É muito maior, 24.120 newtons. Já o terceiro, né, ele teve... ele é o que menos tem resistência, mas ele tem uma deformação até relativamente alta, né? Exemplo, se a gente for comparar esses dois aqui que estão bem próximos, né, a deformação de um em relação ao outro é praticamente o dobro, né? Esse aqui deforma o dobro, né? Então, ou seja, na prática, o que acontece? Quando esse material aqui ele for aplicado a essa força, ele vai tender a deslocar, tracionar, né? Obviamente ele vai tracionar, mas ele vai ter essa deformação elástica, ele vai esticar um pouco. Então, essa questão aí desse aumento que ele vai ter aí, com base no esforço específico, pode ser que seja um problema aí para o seu projeto. Então, você queira um elemento que tenha uma deformação menor, né? Então é importante ficar atento com isso, né? Verificar o quanto é que ele tem de deformação com base nessa tensão específica, né? Quando a gente fala de tensão específica com base na tensão que o material vai ter o projeto, né? Que é 15,48 newtons, 48 newtons por milímetro quadrado, né? Para que você faça a comparação aqui no gráfico, né? Que você faça a comparação aqui no gráfico. Vou dar um zoom aqui. Faça a comparação no gráfico para saber o quanto é que ele vai estar deformando. Se isso aí for algo impactante aí para o teu projeto, né? Então aí também fica essa observação, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!